glória a Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Damos graças a Deus por mais um dia de vitória, irmãos. Podemos aqui estar nesta noite. Nós estamos com um probleminha, então nós já vamos dar início ao nosso culto, aproveitando que nós temos disponível de tempo ali, para nós adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com um hino, né? Vamos nos colocar em pé, convidar os irmãos que estão presentes. Estamos aqui hoje em 3, 6, 9, 11 pessoas, né? 11 pessoas estamos aqui e vimos adorar o Senhor, orar ao Senhor, mas na live não está grande. Então nós vamos aproveitar para nós ministrarmos a palavra de Deus nesta noite. O meu Teovino vai trazer uma porção da palavra do Senhor nessa noite e com certeza Deus estará nos abençoando. Irmã Vanessa, a irmã vai louvar a Deus com um louvor da harpa, amém? Bom, irmão Anderson, ora ao Senhor. Peço oração para minha filha Júlia. A Júlia, minha filha, que não está bem. Peço que os irmãos apresentem ela nas mãos do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor aos irmãos presentes. A paz do Senhor aos irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, estamos aqui, Senhor, para adorar ao Teu nome, Senhor, e para invocar, Senhor, a Tua presença, Pai. Nesta noite, Senhor, queremos apresentar a Ti, Senhor Deus querido, no nome de Jesus, Pai amado, a necessidade do Teu povo, Pai. Adoração, Senhor, cada rogo, Pai querido, cada prece, Senhor. O Senhor, Deus querido, é sabedor, conhece tudo quanto precisamos, Senhor. Pai querido, neste momento eu quero apresentar, Senhor, a vida da Júlia, Senhor. E o Senhor venha visitá-la, Senhor, em sua necessidade. Possa entrar com providência, Senhor. Venha fortalecê-la na Tua presença, Pai. O Senhor venha visitar os irmãos que estão em casa, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, em restrição, Pai. Eles na fé, venha dar bom ânimo, Senhor. Eles venham ter a fé deles edificada nesta noite, Pai. E a Tua presença venha sobre a vida deles, Senhor. Pai, que o nosso coração possa estar sensível, Senhor, à Tua voz e possa estar, Senhor Deus querido, aquebrantado para receber da Tua porção nesta noite. Fica conosco, Espírito Santo, tens total liberdade em nosso meio, age, ministra, trabalha conforme o Teu querer nesta noite, Senhor, pois somos apenas meros instrumentos em Tuas mãos. No nome de Jesus, Senhor, faça o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, porque nós estamos aqui para adorar e para glorificar ao Teu santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Irmã Vanessa, adora o Senhor com um hino da nossa harpa. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Hino de número 33. Com Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo
Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido aos irmãos presentes e aqueles que estão nos acompanhando pela live, também ler a palavra do Senhor no livro de Tito 2. Tito é um livro antes de Hebreus. Capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 15. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 ao versículo de número 15. A graça da salvação há de manifestar a todos, e Tito deve falar dela. Agora nós vamos tirar o nome de Tito e vamos colocar o nosso. E Edivaldo deve falar dela. Você coloca o seu nome aí agora. A graça da salvação todos deve falar dela. A carta era endereçada a Tito, mas é uma epístola universal. Então hoje é você. Amém? Você deve falar da graça de Deus. Todos acharam? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à verdade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém. Amém? A graça de Deus há de se manifestar a todos os homens, trazendo salvação a todos. Amém, irmãos? Nesta oportunidade, vamos fazer mais uma oração. E em seguida, o irmão Eutelvino vai nos trazer nesta noite uma porção da palavra de Deus. Nesta noite, nesta terça-feira. Quantos necessitam das orações, igreja? Irmãos, presente. Aqueles que estão ausentes também estaremos orando por eles, para que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida. Vamos continuar lembrando da irmã Josi, que está nesse período, final de gestação, a irmã Madalena, que Deus tem abençoado, guardado a tua serva, neste tratamento de quimioterapia. Então, se o Senhor não nos guardar, como diz o salmista, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, é o Senhor que nos tem guardado, é o Senhor que nos tem livrado. Então, é motivo de nós glorificar, adorar o Senhor, louvar ao seu nome por todos os benefícios que Ele tem feito às nossas vidas. Amém? Oremos, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor, por esta noite feliz e abençoada. Aqui estamos, na Tua presença, Senhor, neste culto de oração e meditação da Tua palavra. Te damos graças porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos tem livrado, nos tem segurado nas Tuas mãos. E é motivo para nós de alegria, Senhor, de louvor e de adoração ao Teu nome. Glorificar a Ti por tão grandes benefícios o Senhor tem feito a nós. Queremos engrandecer o Teu nome nesta noite. Neste momento, pedimos a Ti a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos, que aqui temos apresentado, a irmã Josi, a irmã Madalena. Continuamos orando, Senhor, suplicando de Ti a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida dos Teus servos, sobre a vida da Tua serva, sobre a vida da Tua igreja aqui no Piratininga,
os teus servos que aqui estão presentes, aqueles que estão ausentes, mas estão nos seus lares, nos acompanhando. Que a sua graça seja sobre a vida dos teus servos, que o seu Espírito Santo possa alcançar os seus corações, que o Senhor possa falar aos seus corações nesta noite, que eles possam ser fortalecidos, Senhor, que eles possam ser revestidos mais uma vez do teu poder, da tua palavra, da unção do teu Espírito, para que possam continuar caminhando na tua presença, neste mundo de pecado, vencendo, meu Deus, o inimigo, vencendo o mundo e glorificando o teu nome. Abençoa teu servo, pastor Edelvino, que vai nos trazer uma porção da tua palavra. Toma nas tuas mãos, glorifica o teu nome, Senhor, na vida do teu servo. É a nossa oração e o nosso pedido, Pai, no nome que tudo pode, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmão Edelvino. Aleluia. Saúde da igreja, na paz do Senhor, amém? Nossos irmãos, nossos ouvintes que estão acompanhando essa live, Deus possa estar abençoando. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas. E nós vamos ler aqui na semana passada, foi o presbítero Anderson que leu esse texto aqui de Lucas 18. O Senhor colocou uma palavra no meu coração nesta noite, sobre oração, Lucas 18, nós vamos acompanhar a leitura. Você que tem a sua Bíblia, o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não teme a Deus e nem respeito homens, todavia, com esta viúva que me amolesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me oportuno muito. E disse o Senhor: ouviste o que diz um injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com ele? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra tem falado fortemente no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos, mas aquilo que nós somos carentes para ouvir a palavra do Senhor. Jesus mostra aqui o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca deixar de orar. Orar sempre como algo parte da nossa vida. Se nós observarmos na Bíblia, existe coisa que nem sempre acontece conosco, nem sempre está do nosso lado, nem sempre nós podemos contar com certas coisas, mas a oração é algo que não pode sair de nós, é algo que nós devemos contar com ela, com a oração, todos os dias. E aí eu tive perguntando, fazendo algumas perguntas para o texto, por que Jesus traz esta palavra, colocar essa palavra como um princípio da vida cristã. Por que Jesus manda que a igreja ore sempre? Se os irmãos for observar, no finalzinho, Jesus diz assim: e não fará o Senhor justiça aos seus servos que clamam de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles. Quando Jesus diz assim, ainda é tardio para com eles, significa que tem coisa que é tardio na nossa vida. Mas a oração não é tardio na nossa vida. A oração é constante. Veja que Jesus diz que ora de dia e de noite. Às vezes a resposta da oração pode demorar, mas a oração não pode demorar de ser feita. Às vezes nós podemos passar muito tempo enfermo, podemos
ficar muito tempo sem a saúde, mas nós não podemos ficar, irmão, um só momento na vida, uma só instância na vida, sem oração. E aí quando eu comecei a perguntar para o Senhor, por que temos que orar sempre, por que temos que cultivar uma vida de oração, eu tive observando o seguinte: quais são os resultados da oração? Quando nós começamos a orar, o que acontece conosco? Então, através dessas perguntas que eu fui fazendo para o Senhor, fazendo no texto, e o Senhor foi me levando, trazendo para mim, na minha mente, algumas coisas gloriosas que o Senhor quer resgatar na nossa vida através da oração. A oração, ela resolve praticamente quase tudo. É uma coisa que o Senhor, Ele prioriza que nós oramos, algo que acontece automaticamente. Os irmãos lembram que lá no Gênesis, quando Deus criou, a Bíblia diz que Deus falava com o homem, havia uma comunhão com o homem. O homem tinha um contato com Deus. O homem comunicava com Deus. O pecado fez com que fosse distorcida, fosse roubada. O homem começou a se distanciar do Senhor. Então, quando eu fiz a pergunta para o Senhor, perguntando o texto, por que o Senhor quer que nós oramos sempre? O Senhor manda nós orar sempre, justamente, exatamente para resgatar essa comunhão lá do Éden. Porque quando nós começamos a orar, irmão, mesmo que você não é curado, mas você tem comunhão com o Senhor. Conseguiu aquilo que você está buscando, um carro, uma casa, mas quando você dobra o seu joelho, uma coisa de imediato começa a acontecer: a comunhão com o Senhor. Então, o propósito aqui de Jesus não é tanto orar, mas pode trazer aquilo que a oração, os frutos da oração, nós temos comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmão, foi perdido lá no Éden uma comunhão que o homem tinha com Deus, através da oração. Quando Jesus assim, o dever de orar sempre, Jesus está dizendo assim, é como se fosse a nossa alma, é como se fosse o ar que respiramos. Assim como não conseguimos sobreviver sem o ar, sem a nossa respiração, sem oxigênio, também não podemos viver sem oração. Mas quando nós oramos, nós não só estamos orando, nós estamos desfrutando a gloriosa presença do Senhor. Aleluia, a gloriosa presença do Senhor. Então esse é o primeiro fruto, aleluia. Por que Jesus manda nós orar sempre? Por causa da comunhão com Ele. A comunhão com o Senhor, irmão, é algo que Deus almeja, que Deus deseja, porque Ele sabe que o ser humano, aleluia, que tem comunhão com Ele, essa pessoa está desfrutando do melhor que existe, está desfrutando da melhor coisa que existe, que é a presença, que é a comunhão com o Senhor. Ter comunhão com o Senhor vai mais além de que ser um líder, de que ser qualquer pessoa, de que ser um governo. Nós temos um exemplo de Moisés. Moisés disse: olha, não adianta eu querer guerrear sem a tua presença. E essa presença eu conquisto, eu desfruto quando eu estou em oração. Moisés disse: que adianta eu ir para a terra que mana leite e mel, se a tua presença não for conosco. Então quando Jesus disse o dever de orar sempre, Ele estava trazendo o pacote completo. Quando eles começarem a orar sempre, algo vai acontecer automaticamente na vida deles. Eles vão ter comunhão comigo, eles vão ter relacionamento comigo, eles vão ver que a vida não só se desfruta através do pão, aleluia, através de coisas materiais, mas com uma comunhão com o Senhor, aleluia. Irmão, por que devemos orar sempre? Eu fiz algumas perguntas. Primeiro, por causa da comunhão, por causa da comunhão com Deus. Deus quer resgatar essa comunhão. Segundo, por que nós devemos orar sempre? Quando nós oramos, nós estamos pedindo ajuda. Aquelas pessoas que não oram, elas acham assim: eu resolvo isso aí, não preciso de ajuda. Então quando o Senhor manda orar sempre, sabe o que o Senhor está dizendo? Eu quero que eles orem sempre para dentro de mim. O Senhor está mostrando através da oração, sempre, nunca desfalecer. O Senhor está mostrando: olha, vocês são pó, mas eu sou Deus.
Vocês são pequenos, mas eu sou grande. Vocês não podem, mas eu posso. Se vocês estiverem comigo, tiver comunhão comigo, vocês serão vitoriosos. Então, quando o Senhor está dizendo orar sempre, Ele está dizendo assim, olha, quem ora sempre, vai sempre ter na mente, sem Deus eu não vivo, sem Deus eu não posso, sem Deus eu não consigo. E o Senhor quer dentro de nós, irmão, a dependência dEle. A queda do homem, a destruição do homem, é quando ele tenta agir independente de Deus. Nós nunca podemos agir independente, sempre dependente e não independente. Nós devemos sempre depender da presença do Senhor, sempre depender da presença do Senhor. E aí eu fui aprofundando e fazendo mais algumas perguntas. Por que devemos orar sempre? Além de nós depender, além da comunhão, você sabe por quê? Porque os dias são maus, irmão. A Bíblia, o próprio Jesus disse na oração do Pai Nosso, que nós devemos orar, e na oração do Pai Nosso, Jesus, Senhor, livra-nos do mal. Você sabe por que o Senhor manda nós orar sempre? É porque nós não somos super-herói. Se nós não tivermos uma vida alicerçada na oração, irmão, o inimigo não vai ter medo de nós. Nós podemos estar com um bom paletó, podemos usar a melhor roupa, o inimigo não vai ter medo de nós se nós tivermos uma conta bancária elevada, ter um carro, a melhor casa, morar, ser o governo, ser o presidente. O inimigo não vai ter medo de nós se vê nós no meio de uma multidão, muita gente do nosso lado. O inimigo não vai ter medo. Agora você pode estar sozinho, morando num barraco. Se o inimigo vê Deus em você, aí ele vai fugir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então por que Jesus manda orar sempre? Porque os dias são maus. Jesus manda orar sempre. Você resgata a comunhão, você tem o elo com o Senhor, você se fortalece de Deus, e você fortalecendo o Senhor, você vai chegar lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você vai dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai sentir uma maturidade, você vai sentir firmeza, porque você está bem acompanhado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Por que devemos orar sempre, irmão? Pastor, nesta noite já mandou nós, vamos orar para fulano de tal. Por que devemos orar sempre? Para usar de misericórdia para com as outras pessoas. Há pessoas que não oram sempre, irmão. Às vezes, quando ela ora, ela não consegue nem orar para os outros, porque a oração dela é muito reduzida. Ela não tem tempo de citar a situação do governo, ela não tem tempo de apresentar o pastor. Então, quando Jesus diz orar sempre, vou pedir para ele orar sempre, porque se faltar palavra, ele vai lembrar do pastor, ele vai lembrar do ciclo de oração. Então, orar sempre aqui significa usar de misericórdia. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Por quê? Porque a Bíblia, por que pode muito seus efeitos? Na vida do justo? Na vida dele? Não. Você sabe por que pode muito seus efeitos? Porque a oração do justo, ele vai orar por todos. É uma pessoa intercessória, é uma pessoa que intercede. A oração que Jesus fez em João capítulo 17, Jesus orou por aquelas pessoas. O Brasil não foi descoberto naquela época, mas Jesus já orava pelos brasileiros. Jesus já orava por esta igreja, dizendo, Senhor, eu te peço, não somente por esses que estão aqui perto de mim, mas por aqueles, olha, as Américas, o Brasil, Ribeirão Preto, Jardim Piratininga. Eu peço por aqueles que há de crer no meu nome. Irmãos, oração intercessória. Imagina se Jesus tivesse resumido a sua oração. Olha, já orei muito, já chega. Mas ele ensinou aqui o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem ora sempre tem comunhão. Quem ora sempre, irmão, ocupando mais em oração, você terá menos ocupação ou menos oportunidade para o pecado. Nós vemos que deixar de orar na Bíblia, Samuel que fala isso, deixar de orar na Bíblia, Diácono Paulo, é cometer pecado. A nação de Israel estava em conflito, estava em aperto, eles pediu, Samuel, ora por nós. E Samuel falou assim, ai de mim de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então, a oração intercessória, irmão, a oração constante, nos privam de andar, de dar brecha para o pecado. Aquele que tem uma chama acesa da oração, ele tem comunhão com Deus, ele é renovado, ele sempre recebe força, porque a força
a presença do Senhor. A presença do Senhor. Você sabe quando você acorda um dia assim, você assim, eu acho que eu acordei doente hoje. Eu estou assim, impredisposto. Eu estou assim, parece que eu estou doente. Aí você sente sem vontade. Parece que está faltando alguma coisa que te auxiliava no dia a dia. Está faltando alguma bagagem que fazia você disposto para trabalhar, disposto para ir para a escola, disposto para cuidar da casa. Você, hoje acho que eu não estou bem, acho que eu vou esquentar uma água, fazer um chá, eu não estou bem, porque está faltando coisa. Aquela coisa que está faltando fazia você estar animado, fazia você estar disposto. Assim é a comunhão com Deus, assim o relacionamento com Deus. Quando nós oramos, aquilo que vai nos faltando, o Senhor vai preenchendo. Aí você se sente disposto. Pastor, tem um culto hoje? Eu quero, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que maravilha. Quando a pessoa, irmão, ele está, aleluia, com a chama acesa, o próprio Espírito Santo vai tocando nele, vai motivando ele, e ele fica como está lá no livro de Levítico, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós paramos de orar, nós perdemos a perspectiva de fé, nós perdemos a presença do Senhor, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos, irmãos, fácil para ser atacado pelo inimigo. O inimigo ele anda sondando, mas quando você tem uma vida de oração, não é a oração que vai vencer, é o Deus que responde a sua oração, é o Deus que está contigo no meio da oração. Então, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos orar sempre. Para concluir aqui, irmão, esse texto, orar nunca foi fácil, mas os que oram sempre têm vitória. Jesus, para ensinar um texto, pastor, para ensinar um texto para falar de oração, Jesus traz uma ilustração, uma parábola, uma coisa tão complicada aqui, mostrando que o negócio não é fácil, não é fácil. Jesus, para ensinar o dever de orar sempre, olha quem ele traz uma viúva. O esposo já não pode contar com o esposo. O filho não aparece, não sei, ninguém sabe se ela tinha filho, não aparece. Uma mulher só, mostrando que orar não vai ser, você não vai ter multidão do seu lado, mostrando que às vezes a sua esposa não pode te acompanhar, o seu esposo não pode te acompanhar, mostrando que o negócio é complicado. Deus, olha, o dever de orar sempre. Aí Jesus fala assim, olha, é semelhante uma viúva, mas Senhor, uma viúva, o negócio é complicado. Aí Jesus mostra outro detalhe aqui, é que aquela viúva, ela vai buscar o socorro de um juiz injusto. Olha a situação do juiz, não temia Deus e nem respeitava homem algum. Naquela época as mulheres eram desvalorizadas, não tinha valor. Imagina uma mulher que, aquele vivo, essa aí coitada, essa aí nunca vou atender ela, porque o marido dela não vai vir aqui, porque já morreu. Filho ela não tem, não aparece filho. Então essa, veja bem que situação, irmão. Irmão, por isso que Jesus ensina o dever de orar sempre, porque esse caminho são pouco que trilha, mas é o caminho dos vitoriosos, é o caminho dos vitoriosos, é o caminho da comunhão com Deus, é o caminho do jardim do Éden, é o caminho de ouvir a voz do Senhor. A pessoa que tem mão acesa a oração, sempre acesa em oração, ele não pode contar com muitos, mas ele pode contar com o Todo-Poderoso. Ele não vai ter elogio, ele vai, quem sabe vai ser chamado, mas para que orar tanto? Deus não é surdo, para que orar tanto? Ele sempre vai ter mais pessoa para tentar desanimar ele do que animar. Mas vai em frente, porque essa mulher aqui, Jesus mostrou uma situação complicada. A mulher viúva, ela vai em uma cidade que, se fosse na roça, o juiz morasse na roça, se morasse na roça, ficava mais fácil. A situação na roça, as pessoas são mais familiares, as pessoas são mais conhecidas. Agora, numa cidade, são pessoas que o vizinho do lado você não conhece, o vizinho da frente, às vezes você não conhece, às vezes você vê, mas não sabe o nome. Então Jesus traz uma situação mostrando um ambiente complicado. O homem não temia Deus, não respeitava. A mulher tinha que buscar o socorro de um homem que morava na cidade, que tem muitos concorrentes, mas nem todos os concorrentes eram atendidos. Mas Jesus diz que aquela mulher, ela insistiu, tirou o sono daquele juiz, perturbou a mente dele. Eu acredito que aquele homem, aquele juiz, quando ele acordava, o sonho que ele tinha é o sonho da mulher batendo na porta, todo dia, todo dia. Inclusive ele atendeu ela, não foi porque ele foi bom.
Jesus disse, ouviste o que disse o injusto juiz? Jesus chamou ele de injusto. Ele não atendeu porque ele é bom. Ele atendeu para ficar livre da mulher. Mas o que Jesus quer ensinar aqui é o seguinte, é que mesmo que as coisas estão difíceis, não desista. A porta vai abrir para você. Haverá um milagre, haverá uma resposta, haverá um milagre de Deus. E aí, irmão, Jesus conclui aqui dizendo, vocês ouviste o que disse o justo juiz? Ele não temia a Deus, não respeitava homem algum. Uma certa viúva tinha um problema para resolver. Ela não podia contar com seu esposo, nem contar com o filho, nem com o vizinho, nem com seu irmão, nem com o tio. Era ela mesma. Mas, no entanto, de tanto ela insistir, o injusto juiz, que não temia Deus, atendeu ela. Agora, porém, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus servos que clamam a Ele de dia e de noite? Veja bem, irmão, que está enquadrado no versículo 1, de dia e de noite significa orar sempre. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que fará justiça, ainda que é tardio para com Ele. Veja bem, irmão, que esse tardio pode ser a sua cura, mas a oração não pode ser tardio. Esse tardio pode ser a porta de emprego, ainda que é tardio para com eles. Ainda que é tardio, Jesus abrir a porta, mas nunca Jesus diz assim, olha, eu quero que no dia que você vou abrir a porta, você ora. Não é isso que a Bíblia ensina. No dia que eu vou te curar, você ora. Pode ser tardio a porta para abrir, mas a oração, o que Jesus quer não é tanto te curar, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. O que Jesus quer é que você sinta, que você sentindo Ele, você vai perceber, você vai viver o seguinte, bom, ou curado ou sem cura, a paz que eu tenho aqui, a cura não vai trazer. O emprego que eu arrumar, o dinheiro que eu ganhar não vai trazer a paz. Então o que Jesus quer trazer é o seguinte, pessoal, eu vou encher ele de paz, de alegria, porque quando vir a cura, ele não vai desviar, quando ele enriquecer, não vai desviar. Por quê? Porque a riqueza não vai substituir o que já está dentro dele. A cura não vai substituir o que está dentro dele. Se encha de Deus, se encha da presença de Deus. Amém, igreja? Receba esta palavra em nome do Senhor. Se a tua bênção não chegou, olha, sinta a presença de Deus, sinta a glória de Deus. Com certeza é algo glorioso, é algo maravilhoso. A presença do Senhor é insubstituível. Nada pode substituir, nada. A presença do Senhor é tudo na nossa vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Graças a Deus por esta palavra que temos ouvido nesta noite, sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecermos. O
o ensino que Jesus traz é orar sempre e nunca desfalecer. No final deste trecho, Jesus diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque a oração, ela só é feita por fé. Ela só é feita por fé. Só ora aquele que crê e acredita que Deus está ouvindo sua oração. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aquele que ora, ele ora porque acredita que Deus está ouvindo a sua oração. Pode ver que ninguém ora forçado. Pode ver que às vezes as pessoas estão em oração e alguns sentados, né? Às vezes, se você pede para alguém orar, fica até meio forçado a pessoa a orar. Mas a oração, ela é por fé. Ela é por fé. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova das que se esperam. Então, quando você ora, você está colocando diante de Deus as suas necessidades e crendo que Deus vai agir, vai trabalhar em seu favor e que a sua oração está sendo ouvida. Glória a Deus. A oração é uma arma que o crente tem, irmãos. É uma arma. E sabe que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele disse assim para os irmãos de Tessalônica, ele diz assim: orai sem cessar. Ou seja, esteja sempre armado. Esteja sempre armado. A oração é como uma arma sobre nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa ainda, uma notícia muito boa, uma notícia muito linda. A sua oração, ela fica guardada no céu. Todas as orações ficam guardadas nos céus. Se ela foi feita com lágrima ou sem lágrima, ela fica guardada nos céus. Na visão da abertura dos selos, os 24 anciões possuíam nas suas mãos salvas de ouro, que eram as orações dos santos. Então, as orações dos santos estão guardadas nos céus em salvas de ouro. Aleluia. Nenhuma oração sua é perdida. Amém, irmãos? Nenhuma oração sua é perdida. Toda oração feita com o coração contrito e quebrantado, ela chega aos céus e é guardada nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E é o dever de nós orarmos sempre, para que a nossa fé não desfaleça. Foi o que o irmão Teovino disse nesta noite. Nesses dias, quantos estão desfalecendo a sua fé, porque não procuram viver uma vida de oração. E só oram se tiver um culto. Se não tiver culto, ele não ora. Não ora em casa, não ora em lugar nenhum. Enquanto não tiver culto, tem gente que já não faz 4 meses que não ora. Pode isso? Tem gente que faz 4 meses que não ora, porque a igreja não está abrindo, então não tem como orar. Mas Deus quer ouvir a sua oração aonde você estiver. Aonde você estiver, lá no seu trabalho, Deus quer ouvir a sua oração, na sua casa, no seu quarto. Aonde você estiver, Deus quer ouvir a sua oração. Então você pode buscar o Senhor. Então, pratique este relacionamento com Deus através da oração. Porque é útil para a sua vida, necessário para a sua alma e para o seu bem espiritual. É necessário você viver uma vida de oração. Nós louvamos a Deus por essa palavra nesta noite. E eu creio que esta palavra alcançou o seu coração. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Que nós estamos estimulados nesta noite a buscar mais a Deus em oração e continuarmos perseverando. E continuar buscando ao nosso Senhor em oração.
Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o pastor Teovino. Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo nos seus lares. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Os irmãos querem contribuir. Então, um pouquinho de irmãos, mas os irmãos querem contribuir. Amém? Canta um corinho, irmão Teovino. Enquanto o irmão Teovino louva a Deus com um corinho, nós vamos contribuir. Vamos contribuir com alegria. Bom, Paulo, ora a Deus aí. E enquanto isso nós vamos contribuir. Vamos cantar, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Deus está aqui, aleluia, glória. Certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Graças a Deus. Irmãos, vamos agradecer a Deus por essa noite feliz e abençoada, pela palavra que ouvimos. Estamos alegres de estar aqui na presença do Senhor nosso Deus, amém? Amado Deus, nosso Pai, querido Senhor nosso, Salvador da nossa alma, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, de podermos estar na tua presença, de podermos buscar a tua face santa e gloriosa, Senhor, de podermos clamarmos a ti, colocarmos as nossas necessidades diante de ti, Senhor. O Senhor que é um Deus que sabe todas as coisas, um Deus onisciente, e que conhece todas as coisas, e que pode também, onipotente, que pode fazer todas as coisas, que operando o Senhor não há quem possa impedir. É diante de Ti que colocamos as nossas necessidades, as nossas petições, o nosso clamor, Senhor, diante de Ti está colocado. Te damos graças, Senhor, por tão grande privilégio, Pai. Querido Deus, continue abençoando Tua igreja, os Teus servos, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos seus lares, Senhor. Continue alcançando-os com a Sua graça e com a Sua unção, derramando do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas, os fortalecendo e os revestindo em meio aos dias em que estamos vivendo, Senhor. Senhor, repreenda todo o mal, meu Deus, repreenda, meu Deus, toda infestação, meu Deus, de vírus, repreenda, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, Senhor. Nós cremos na Tua bênção e na Tua vitória, nós cremos na Tua proteção sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Nós cremos, as nossas vidas estão nas Suas mãos, Senhor, mas nós Te glorificamos por todos os livramentos que o Senhor já nos tem concedido. Abençoa os Teus servos, leva cada um em paz, nos dando uma continuidade de semana abençoada na Tua presença. É a nossa oração, o nosso clamor e o nosso pedido, no nome de Jesus, no nome que tudo pode, no nome que tudo faz. No nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus
que amam e aguardam a sua vinda, desde agora e para sempre. Todos juntos digamos, irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.